Olá, pessoal! Dando continuidade à disciplina de Defesa Sanitária Animal, nessa semana iremos conversar sobre o Programa Nacional de Sanidade Equídea e, assim como eu tenho feito nos outros programas, optei por fazer a separação desse assunto em duas partes, que serão discutidas no dia de hoje, 23 de abril, e amanhã, no dia 24 de abril. Optei por fazer essa separação porque o Programa Nacional de Sanidade Equídea ele é um programa interessante no sentido da dinâmica como o programa foi elaborado, mas também em decorrência às novidades que esse programa teve, principalmente aí a partir do ano de 2018. Então essas novidades fizeram com que o programa mudasse um pouquinho sua carinha em relação principalmente à parte de diagnóstico das doenças abordadas pelo programa. Com isso, então, optei por fazer essa separação. Essa primeira parte, eu vou dar uma pincelada geral sobre as instruções normativas e sobre o que preconiza o programa. E vamos também conversar a respeito da anemia infecciosa equina. E aí eu também já vou, juntamente, falando da doença, já abordando o que o programa nos exige, tá ok? Então, nesse assunto, eu acabei optando por fazer essa dinâmica um pouco diferenciada que eu tenho das minhas aulas, né? Primeiramente, eu faço uma pincelada sobre a doença e depois eu falo sobre o programa, mas na parte de equídeos eu optei, então, por já falar da doença e o que preconiza o programa, porque para isso aqui fica um pouquinho mais claro e fica um pouco mais tranquilo de vocês acompanharem o raciocínio do programa em si, tá ok? Eu não tenho como falar do programa sem colocar para vocês a ideia de equinos no Brasil, né? O efetivo de equinos no Brasil. É um mercado um pouco diferenciado e um pouco mais restrito quando nós pensamos nos outros grupos de animais, pelo perfil que o equino tem no Brasil, né? Então, se nós formos pensar, essa imagem descreve bem a ideia, né? De todos os elos que compõem aí a cadeia de equinos no Brasil, tá ok? Quando eu falo equinos, entendam por favor que eu não tô falando só de cavalos, mas eu também tô falando de asininos e muares, tá ok? E aí, pessoal, vocês precisam se situar na ideia, né? Então, eu tenho um elo um pouco mais externo, onde eu trabalho nutrição, medicamentos, laboratórios e pesquisas exclusivos de equídeos, tá ok? Esse mercado alimenta de um modo mais direto os criadores ou centros de treinamento, né? Esses criadores, eles podem trabalhar diretamente com o mercado externo ou ainda fazer a separação que a gente está aí um pouquinho mais habituado a ver, que é a segregação dos equinos dentro das diversas áreas que eles possam estar inseridos. Né? Então, nós sabemos que nós temos um grupo de equinos ou de equídeos que vão ser direcionados aí para o trabalho. E esse trabalho pode ser tanto trabalho militar quanto a lida nas propriedades rurais. Nós temos também o grupo direcionado para a parte de esporte, né? Então, nós temos ali diretamente relacionado com a parte de eventos. É uma parte que a gente poderia discutir um pouquinho mais, eu não vou me adentrar neste ponto, mas nós temos aí a parte, né, das provas, das vaquejadas, dos enduros, das provas de corrida, enfim. Então, a parte de esporte é uma parte aí que nós podemos acompanhar de um modo um pouquinho diferenciado, pelos eventos que nós temos na região, né, aqui no interior do estado de São Paulo. Nós estamos muito acostumados a acompanhar e visualizar a parte de rodeio, a parte de exposições, enfim, né? Entraria nessa ideia de esporte. E nós também temos a parte de lazer, né? Que entraria ali na parte de turismo, né? A utilização de equinos em partes turísticas, principalmente voltada ali para o ecoturismo, e também na parte do jockey. Lembrando que esses animais que vão estar inseridos nessa parte final, né, nesse elo final da cadeia, que seria essa coluna em vermelho, também pode ser direcionado para o mercado externo. Então, esses animais são vendidos ou comercializados aí na parte de exportação,
mas também nós temos aí, não sei se para alguns isso pode ser novidade, mas também alimentamos a ideia de frigorífico, né? O Brasil exporta carne de equinos com uma certa frequência, para o mercado interno não é tão consumido, mas nós temos essa demanda de mercado externo para comercialização de equinos abatidos, tá? E além disso, pessoal, que dá ali o suporte para toda essa cadeia, nós temos as ideias de selarias, de ferragem, né? Os médicos veterinários que hoje em dia trabalham aí na sua mais ampla diversificação de serviços, né? Reprodução, odontologia, a parte de próprio ferrageamento, né? Então, é uma área que tem abraçado de maneira significativa as várias áreas da medicina veterinária nesse grupo. Também temos a parte de transportes e serviços. E aí, pessoal, se vocês tiverem curiosidade de fazer uma pesquisa rápida e ver, né, para fazer uma conta muito rápida, hoje, basicamente, esse cenário aqui demonstrado para vocês gira em torno de 7 bilhões de reais dentro do nosso território, tá ok? Então, percebam a importância que nós temos tanto na ideia dos equinos de modo geral, mas também no setor de economia. E aí, pessoal, eu trago dados para vocês, né? Esses dados são de 2018, que foram publicados em 2019, me trazendo então o efetivo de número de cabeças de animais, né, de equinos no Brasil, hoje girando em torno ali de 5.751.798 animais, tá? O dado é do IBGE. Nós já estamos em 2020 e eu acredito que a tendência deste número foi ter aumentado, mas o dado mais recente que nós encontramos hoje disponível são esses de 2018, publicados em 2019. Se vocês forem pensar, é um número significativo, né? Nós temos aí uma importância nesse número, lembrando que além dos equinos, nós temos os muares e os asininos, que também têm uma grande importância dentro do nosso território, além do que também vão ser contemplados pelo programa que nós vamos conversar a partir de hoje. E aí, pessoal, nós precisamos ter a ideia básica do programa, né? A ideia central vai ser visar o fortalecimento do complexo agropecuário dos equídeos, que foi isso que eu acabei de demonstrar para vocês, né? E realmente é um complexo muito detalhado. E lembram que eu comentei com vocês nas primeiras aulas? Os programas nacionais vão ter essa ideia, né? Além de trabalhar melhor as doenças e possíveis zoonoses que os programas podem contemplar, também vão ter essa ideia de movimentação financeira, tá? E o programa vai ser embasado, né, em ações de vigilância e defesa sanitária animal. Então, basicamente, a ideia central do programa vai ser essa: visar o fortalecimento do complexo agropecuário, utilizando-se, então, de ações de vigilância e defesa sanitária, para que, então, a ideia de produção equídea seja protegida e crie o interesse do mercado externo nos nossos animais, na nossa genética, enfim, em tudo que tiver relacionado a esse grupo de animais. O marco legal do programa foi a Instrução Normativa número 17, que data de 8 de maio de 2008, e embasa, na verdade, o programa em ideias de educação sanitária. Eu vou deixar essa informação lá por último, vou trazer uns materiais legais para vocês verem, né, como é que é feita essa educação sanitária, mas isso vai ser então contemplado pelo programa também. Tenho a ideia do estudo epidemiológico, porque eu preciso saber a situação epidemiológica das doenças que vão ser abordadas pelo programa, para então eu classificar o meu país, separar os meus estados de acordo com o perfil epidemiológico, para daí então implantar o programa de maneira efetiva, tá? Vocês têm acompanhado e percebido que para todos os programas eu vou ter um desenho, eu vou ter um acompanhamento de cada estado dentro do Brasil como um todo.
vai ser importante nós conhecermos cada região para que eu determine, então, o status epidemiológico daquele local. Vocês vão entender melhor por que eu estou fazendo essa pontuação agora, quando nós formos conversar das doenças em específico, tá? Também tem o pessoal o interesse do controle de trânsito animal, né? Mais uma vez a gente vai falar de GTA, nós vamos entender a guia, nós vamos entender por que demanda tantos exames e por que eu tenho que ter tanto controle, né? Como eu já acabei de citar, o estudo epidemiológico me define o status de cada estado. E aí, pessoal, além disso, né, da ideia de controle de trânsito, nós também temos o cadastramento, fiscalização e certificação sanitária das propriedades. Basicamente é o mesmo intuito dos outros programas, né, para fazer um levantamento dessas propriedades, conseguir fiscalizar de maneira mais próxima e promover, então, para essas propriedades rurais que estiverem ok, o processo de certificação. E também posso ter os casos de intervenção na ocorrência de focos das doenças de interesse do programa, que nós vamos conversar daqui a pouquinho, tá ok? Então, percebam que, de modo geral, o programa, então, ele teve início de uma maneira, assim, muito similar aos outros programas, no sentido mesmo das ideias abordadas. Então, o embasamento do programa vai ser muito semelhante a todos os outros. O que nós vamos agora discutir e salientar os pontos específicos da parte dos equídeos. É legal nós comentarmos também, né, a respeito da lista de doenças de notificação obrigatória em relação aos equídeos, tá? No caso, então, as doenças erradicadas ou nunca registradas no país, que vão requerer uma notificação imediata do caso suspeito ou diagnóstico laboratorial, a artrite viral equina, durina ou a sífilis causada pelo Trypanosoma equiperdum, a encefalomielite equina venezuelana, a metrite contagiosa equina, a peste equina e a febre do Nilo, tá? Então, essas doenças precisam, então, de uma notificação imediata. No caso das doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito, e aí entra, né, principalmente as doenças do programa. Então, nós vamos falar de anemia infecciosa equina, a encefalomielite equina do leste e do oeste, essas duas não abordadas pelo programa. O mormo, que vai ser, né, uma doença juntamente com a anemia infecciosa preconizada, né, pelo programa. A estomatite vesicular e a raiva. Depois, doenças que requerem notificação imediata relacionados aí a caso confirmado, a paratuberculose. E por último, dentro da lista de doenças de notificação obrigatória, as doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado. Então, garrotilho, o exantema genital equino, a gripe equina ou influenza, que também vai ser uma doença que nós vamos conversar, a linfagite ulcerativa, piroplasmose equina, rinopneumonia equina, a salmonelose causada pela Salmonella abortus equi, o tétano e o botulismo, né? Então, as doenças que nós devemos prestar um pouquinho de atenção são essas que estão em negrito, né? Então, duas contempladas na parte 2, né? Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeitos. E uma doença, né, que está ali no grupo 4 de doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado. Então, basicamente, a nossa conversa vai ser sobre anemia infecciosa equina, mormo e gripe equina. E aí, para facilitar o entendimento, então, nós vamos conversar nesta ordem que as doenças aparecem na lista. Deixo aqui para vocês também, né, todas as instruções normativas e a portaria do mapa, que vão estar relacionados com o Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos. Percebam que eu tenho ali, né, a mais antiga de 2004 e a mais atual de 2018. E vão ser nessas três instruções, na verdade assim, na instrução normativa número 6, que é de 2018, na portaria do mapa, que vai aí preconizar os testes de mormo,
E a instrução normativa número 52, que vai falar dos requisitos e critérios para diagnóstico da anemia. Essas são as mais novas, as maiores novidades. E aí, no caso, então, vão ser as doenças que a gente mais vai acabar batendo na tecla e conversando aí no decorrer das aulas de hoje e de amanhã. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, nós vamos começar a conversar sobre o programa, embasando então na anemia infecciosa equina. O meu enfoque aqui é fazer um levantamento e uma colocação dos pontos mais importantes da doença, né? Eu não vou me aprofundar tanto quanto na disciplina de doenças infecciosas, mas vou trazer alguns pontos que nós podemos discutir e fazer aí uma parte de remember para vocês em relação ao assunto, tá ok? Então, a definição da anemia infecciosa equina é uma doença infecto-contagiosa cosmopolita, ou seja, ela está distribuída aí em todo o mundo, tá ok? Causada por um RNA vírus do gênero lentivírus, da família retrovírus, retroviridae, na verdade, que acomete todos os equídeos, tá ok? É legal a gente lembrar que a anemia infecciosa equina, ela não é uma zoonose, tá ok? É uma doença, então, que vai ser colocada com uma certa importância no Programa Nacional de Sanidade Equídea e, como já foi citado, é uma doença de notificação obrigatória, tá ok? É legal a gente lembrar que o vírus, uma vez instalado no organismo do animal, nele vai permanecer por toda a vida, mesmo quando o animal não manifestar sintomas. É uma doença essencialmente crônica, embora possa se apresentar em fase hiperaguda, aguda e subaguda, né? Então, mesmo eu tendo esses três grupos, a maioria dos equinos vão apresentar a parte crônica, a doença crônica, tá? Não há um tratamento efetivo ou uma vacina para essa doença e o animal infectado torna-se então o portador permanente da doença, sendo então fonte de infecção para os outros animais da tropa, tá bom? Então esse vai ser o principal interesse da doença, né? Eu não tenho tratamento, eu não tenho vacina e o animal, uma vez portador, ele será portador para o resto da vida. Como nós, né, já foi citado, pertence então a um grupo de vírus envelopado. Isso vai ser interessante quando nós formos pensar na manutenção do agente no ambiente. É da família, como eu disse, né, Retroviridae. O que é interessante, né, nessa família? Existem outras doenças aí para vocês que vão ser também dessa família, né, desse grupo aí, né, de Retroviridaes, que no caso é a leucemia felina, né? O vírus da leucemia felina também faz parte dessa família. Dentro dessa família nós temos o gênero lentivírus, que também é um gênero conhecido para nós, principalmente quando conversamos a respeito, né, do vírus da imunodeficiência humana. E lembramos também se tratar de um RNA de fita dupla, tá ok? Então percebam, pessoal, que tentando colocar, né, posicionar ou situar esse vírus dentro dos outros grupos, tá ok? São grupos aí, tipo, tanto de família quanto de gênero, que são conhecidos para nós, não são grupos, não são nomezinhos desconhecidos, nós já ouvimos falar dele em algum momento. Aqui eu deixei para vocês uma imagem representando então o grupo, né, o vírus envelopado. Então percebam ali, né, aquela imagem ali mais do lado direito, né, o núcleo e o envelope em torno dele. O vírus, então, vai conservar sua capacidade infectante, né? Isso aqui é mais um quadro de curiosidades para vocês, mas interessante nós discutirmos, né? Então, 7 meses em temperatura ambiente, em sangue seco, tá ok?
Também pode permanecer infectante de 2 meses e meio em urina e fezes. Posso também ter, né, o processo infectante permanecido por 4 anos no soro e em porções de órgãos a temperatura ali em torno de 10 graus Celsius. E também existem relatos na literatura do vírus permanecer com a sua capacidade infectante interessante por 6 anos em soro liofilizado, tá ok? Coloquei essa imagem aí para situar vocês, né? Quando a gente conversa de anemia infecciosa equina, querendo ou não, nós já nos remetemos à ideia, principalmente de animais lá no Pantanal, né? Existem trabalhos que pesquisam, né, a ideia ali da epidemiologia da doença no Pantanal, e sabe-se que grande parte da população equina, né, do grupo de equinos no Pantanal é positivo para anemia infecciosa equina. Então, isso é um ponto que nós vamos depois discutir devido à característica de cada estado, de cada região dentro do mapa do Brasil, tá ok? Então, meio que já guardem também essa informação a respeito dos animais do Pantanal e da região ali pantaneira. O frio não influi sobre o vírus da anemia, né? Então, temperaturas baixas não vão influir na capacidade de destruição, né? De eliminação do vírus. Ao contrário, a luz solar direta pode, então, inativá-lo em poucas horas. E o vírus é lábil frente a valores extremos de pH, né? Mas percebam que esses extremos são extremos mesmo. Então, ele vai ser lábil acima de 12 e abaixo de 2,5. Então, percebam como é realmente a ideia de extremos de pH. E também pode ser inativado, né, se eu utilizar uma temperatura de 56 graus Celsius por 60 minutos. Então, também aí posso utilizar esse processo na tentativa de eliminação do vírus. Óbvio que, né, se nós formos pensar, é um ponto interessante, ele pode se manter viável no ambiente, né? Então, como eu coloquei aquela imagem ali daqueles animais no Pantanal, e também pode permanecer viável em equipamentos, né? Então, como esporas, como tosqueadores, como celas, abridões, né? Estrivos, enfim, todo o material que deve ser utilizado para os animais. Os sinais clínicos da anemia infecciosa equina, né? Então, agora eu trago aqui um apanhado de imagens para vocês. Então, a imagem do lado esquerdo representa ali um edema, então observem no teste, né? Então, fica ali marcado e edemaciado a pele. Também posso ter sinais de hemorragia na membrana da terceira pálpebra, tá? Então, percebam bem no canto, bem próximo ali ao olho, né? Essa mancha mais escura, isso seria uma mancha de hemorragia. Também posso ter petequias e processos hemorrágicos em mucosa nasal, né? Então, por dentro do nariz do animal, se vocês observarem, pode-se observar esses pontinhos vermelhos, né? Nós chamamos aí de petequias. Posso também ter o processo de anemia intensa, então observe a coloração das mucosas desses animais, né? Uma mucosa extremamente pálida, branca. Isso é um sinal característico de anemia, né? Da anemia infecciosa equina, porque o vírus vai ter predileção ali pelas células vermelhas e vão então realizar destruição dessas células, causando então os quadros de anemia. E pessoal, como eu já comentei, né, uma doença então que vai ser limitada aos equinos, aos asininos e aos muares. Um ponto que é interessante é por essa caracterização de episódios periódicos de febre. Então, o animal vai ter picos de febre e depois o animal, após esse pico, ele retorna a uma temperatura normal e ele vai seguindo por essa ideia cíclica de febre durante o período. O animal vai apresentar anemia hemolítica, pode também apresentar quadros de icterícia, depressão, como eu comentei, né, e demonstrei na imagem ali para vocês, edema, e por ele ter esse problema, né, de
sistêmico, o animal também pode ter perda de peso. A transmissão da doença pode acontecer por picadas dos tabanídeos, né? Então, os tabanos, e também pelas moscas dos estábulos, a Stomoxys calcitrans. Lembrando que pode ocorrer também transmissão vertical, no caso das fêmeas, que vão transmitir por forma intrauterina, e também posso ter os processos de transmissão horizontal, como eu já comentei com vocês, por meio de utensílios contaminados, né? Então, agulhas que por algum motivo podem ser reaproveitadas e reutilizadas, freios, abridões, esporas, celas, né, que podem então machucar o animal, né, se contaminar ali com o sangue e transmitir para o outro animal. Leite materno também pode transmitir, sêmen e, como eu já citei, os insetos hematófagos. E aqui é um ponto muito interessante, né, da gente levantar uma discussão. Se eu tenho aquele animal que não apresenta sinais tão específicos, né, já está numa fase mais cronificada, e nós sabemos que o animal sempre vai fazer, né, vai portar o vírus. Então, percebam como os mecanismos de transmissão vão ser tão importantes, né? Conhecer a transmissão é tão importante para se tentar uma prevenção mais efetiva. Trago aqui para vocês, né, dados de série histórica dos casos de anemia infecciosa equina no estado de São Paulo em 10 anos, tá? Então, foram os dados mais recentes que eu encontrei no site da Defesa Sanitária. Então, observem, né, que eu tenho uma distribuição não muito homogênea no estado, tá? Parte mais ali do litoral seria onde eu teria os maiores números de casos. E os casos giram em torno ali de 2006, né, 235, 2007, 337, que foi o pico. Depois, 2008, 301, 2009, 244, 2010, 205, 2011, 325, 2012, 261, 2013, 346, né, que realmente aí foi o pico, não em 2007, mas sim em 2013, 2014 com 252 casos, 2015 com 209 e 2016 com 201 casos. Então, observem que nós, né, meio que giramos aí em torno desses números de casos. Particularmente, acredito que possam acontecer mais alguns casos que não são notificados ou que não são, melhor, né, colocando, não são diagnosticados, mas é interessante nós acompanharmos essa linha, essa série histórica, pois sabemos então que no nosso estado nós temos aí uma quantidade de casos positivos, né, de casos confirmados. No caso, né, então, a Instrução Normativa 45, de 15 de junho de 2004, então, aprova no seu artigo 1º as normas para prevenção e controle da anemia infecciosa equina. Lembrando, então, que as ações de campo referentes ao controle da anemia infecciosa equina são de responsabilidade do Serviço Veterinário Oficial de cada estado sobre a coordenação da defesa. Um ponto que é interessante, pessoal, é isso, entendeu? Cada estado, na verdade, né, cada estado terá o seu perfil de ideias para prevenção e controle. Óbvio que tudo isso vai ser norteado pelo Programa Nacional, mas cada estado terá o seu programa estadual, levando em consideração, então, o número de casos de cada doença dentro do território do estado. O artigo 3º, então, cita que as medidas de prevenção e controle da anemia infecciosa equina serão adotadas nas unidades federativas de acordo com as suas condições epidemiológicas peculiares, né? E aqui vale, então, fazer uma comparação. Se eu pegar o estado de São Paulo, né, que eu acabei de demonstrar ali para vocês, que nós giramos ali em torno de, vou arredondar para cima, né, vou fazer um cálculo assim meio alto, mas giramos em torno ali de 300 casos por ano, né?
E aí eu faço comparativo, por exemplo, com uma cidade que esteja localizada bem no Pantanal mato-grossense, né? Que aí provavelmente os casos positivos vão ser 3, 4, até, sei lá, 4 vezes maior, por exemplo. Óbvio que as medidas que eu tomarei aqui no estado de São Paulo serão diferentes das medidas adotadas nessa cidade, por exemplo, que seja localizada no Pantanal mato-grossense, tá? Porque as condições epidemiológicas são peculiares de cada estado ou de cada unidade federativa, né? Vocês vão perceber que, no caso, quando eu faço um estudo epidemiológico, que eu detecto animais positivos, o programa vai me indicar o sacrifício, a eutanásia desses animais. Se eu eutanasiar 300 animais em São Paulo, isso vai ter um impacto, mas um impacto contornável, vamos se dizer assim. Diferente se eu pegar a população do Pantanal, né, daquela cidadezinha pantaneira, que, por exemplo, 80% dos animais são positivos, né? E como é que eu vou fazer o sacrifício de todos esses animais, né? Eu vou acabar com a população de equinos daquela população? Eu não posso, né? Então, é aí que eu grifei em vermelho. Então, condições epidemiológicas peculiares me darão, então, aí situações peculiares a serem adotadas de acordo com cada unidade federativa. Trago para vocês aqui, né, dados da incidência da anemia infecciosa equina. Agora eu saí do micro, né, que seria o estado de São Paulo, e estou demonstrando para vocês o macro, para vocês entenderem por que é peculiar de cada unidade federativa. Observem então que o mapa ele está colorido, né, ele está diferenciado. Então observem que os estados do sul, né, então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eu tenho uma baixa incidência da anemia infecciosa equina. Depois eu já trabalho ali com a coloração rosa, né, então São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, alguns estados ali do Nordeste e também lá do Norte, que eu tenho uma média incidência e cabe ali o asterisco que não se desconsidera o subdimensionamento dos casos, né? Isso é um ponto muito interessante da gente sempre estar relembrando. No caso da cor laranja, né? Então eu tenho ali Minas Gerais, Tocantins, Acre, né? De média a alta incidência. Vermelho, no caso a Bahia, né? Eu tenho uma alta incidência. E aí os estados em roxo, né? Mato Grosso do Sul, tudo ali, altíssima incidência. Então percebam, pessoal, que quando a gente analisa o mapa dessa maneira, quando nós acompanhamos então cada unidade federativa com suas peculiaridades, nós entendemos então como eu vou trabalhar dentro de cada unidade federativa, tá ok? Lembrando-se sempre desse subdimensionamento que pode e que acontece na maioria das vezes, ok? Ainda de acordo com a Instrução Normativa número 45, então o médico veterinário requisitante, para fazer o diagnóstico, deverá estar inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária da respectiva unidade federativa, lembrando que, tá, isso também é novidade do programa, isso também é bem recente. Em 2004, sim, somente o médico veterinário que tivesse o número do CRMV poderia coletar o animal e submeter o exame. Hoje em dia isso não acontece mais, tá ok? Para que o veterinário possa fazer a coleta do material e encaminhamento para o diagnóstico, precisa-se estar apto a fazer isso, né? O médico veterinário vai estar habilitado após realização de um curso que a Defesa Sanitária agora exige, tá ok? Tanto para anemia quanto para mormo, tá ok? Então, além de estar inscrito no Conselho Regional, também é necessário que o veterinário tenha esse curso que é de caráter anual. Então, todo ano ele faz o processo de reciclagem, que chama, né? Que o pessoal costuma chamar. Então, faz o curso e a cada ano, então, ele vai fazer esse processo de recadastramento, vamos dizer assim. No artigo 7º, então, o médico veterinário compete
Proceder à colheita do material para o exame. E 2, requisitar o laboratório credenciado, né, pelo departamento, o exame para o diagnóstico em modelo oficial em anexo 1, que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouquinho como seria esse modelo, tá? É basicamente um modelo que vocês aí já estão acostumados a ver, né? Então, nessa requisição, consta ali espaço de laboratório, consta número do exame, né? Todos os dados do proprietário e do animal. E, pessoal, percebam, então, que eu tenho ali o espaço de resenha, né? Acredito que para a maioria do pessoal, né, quando escutar resenha, eu vou ter que desenhar o cavalo, eu vou ter que, enfim, né? Às vezes, para as pessoas que não estão muito habituadas com pelagem, com nomenclaturas e com, né, as ideias referentes a isso, dá um pouco de trauma, né? Mas, pessoal, como está citando ali do lado, é necessário para a identificação do animal, né, uma descrição escrita e gráfica de todas as marcas de forma completa e acurada, porque se o exame der positivo, pessoal, é com esse exame que vai se identificar o animal. Hoje nós temos várias praticidades que nos auxiliam nesse processo, né? Então, juntamente com a requisição, por exemplo, eu posso anexar uma foto do animal. Hoje em dia nós já conseguimos isso. É um pouco mais prático. Antigamente isso demorava um pouco mais para acontecer e dificultava muito. Mas eu posso fazer isso, entendeu? Então, é muito importante que esse requerimento, né, que essa requisição de exame, seja muito bem preenchida, tá? E aí, o artigo 8º fala da responsabilidade legal pela veracidade e fidelidade das informações prestadas na requisição, sendo que o médico veterinário requisitante, então, que vai ser responsável. Então, pessoal, percebam mais uma vez a importância de nós, médicos veterinários, que estamos aptos a fazer esse requerimento, essa requisição, que façamos isso da maneira mais adequada possível, né? Então, preenche, coloque todos os dados. Aqui, mais do que nunca, é importante, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, tá ok? De informações referentes, então, ao animal que vai ser coletado. Então, o exame laboratorial, né, para o diagnóstico da anemia infecciosa equina, utiliza-se, então, prova sorológica de imunodifusão em gel de agar. Vocês também podem escutar falar em imunodifusão em agar gel, é a mesma técnica, só muda a ordem da escrita, mas é o mesmo processo. Eu trouxe algumas imagens para vocês aqui, daqui a pouquinho, para vocês verem como é que é o teste, tá? E aí eu trabalho com 2 vertentes. Se o animal for positivo, o resultado deverá ser encaminhado, então, diretamente para a parte de defesa sanitária animal. No caso de negativo, então, deverá ser encaminhado ao médico veterinário requisitante ou ao proprietário do animal o exame, tá? O laudo negativo, tá ok? Então, positivo, encaminha para o departamento, negativo, encaminha para o proprietário ou para o médico veterinário. A técnica, pessoal, né, basicamente, então, eu deposito numa lâmina de vidro, né, uma combinação de agars que vai solidificar após um período de aguarde nessa lâmina. Depois, pessoal, né, nessa estrutura, nós vamos perfurar poços, né, com equipamento específico que tem um tamanho e um posicionamento adequado e padrão. E aí, nesses pocinhos, eu vou, então, depositar o controle, que vai ser a segurança do meu exame, as amostras e o antígeno. O antígeno vai ficar posicionado no pocinho central. E aí, pessoal, após o período de incubação da técnica, eu vou observar a presença ou não de bandas reativas, que é basicamente isso que nós vimos nessa imagem, tá ok? Então, percebam que sempre vai ter esse posicionamento. Vou ter intercalado as amostras, o controle, e o que eu vou buscar observar é a formação dessa banda, dessa linha esbranquiçada entre o poço central e o poço à sua frente,
que daí no caso seria ou amostra ou controle, tá ok? Então aqui, pessoal, eu trago para vocês, né, a ideia de como seria a visualização do teste, tá ok? Então, do lado direito, vocês conseguem ver 4 grupos de testes. No poço central, né, que está escrito ali como AG, entendam por antígeno. Na parte de soro padrão, entendam como controle, tá? Seria uma amostra, seria um soro padrão positivo. É isso que vai determinar se a técnica foi bem feita e se os animais testados naquela lâmina então podem ser resultados confiáveis. Intercalados, pessoal, eu tenho então o soro sanguíneo que vai ser testado, tá ok? Então, se vocês observarem, quando eu tenho a formação da banda, né, que seria esse risquinho branco entre a amostra positiva e o antígeno, né, quer dizer então que o soro é positivo, porque saiu anticorpos da amostra e se ligou ao antígeno que eu utilizei no teste. E essa ligação então forma essa bandinha, essa linha branca, tá ok? No caso, eu sempre terei que observar uma linha branca entre o antígeno e o soro padrão, para determinar então que o teste tem validade. E aí, após esse momento, eu observo as linhas entre os soros sanguíneos de equinos que foram testados, tá ok? Então, basicamente, o teste seria isso, a observação da formação dessa banda entre as amostras que estão sendo testadas e o antígeno da técnica, tá ok? Mas vamos dizer que eu tive amostras negativas, né? O animal que eu testei foi negativo. Então, de acordo com o artigo 12, né? Então, a validade do resultado negativo para o exame laboratorial de anemia infecciosa equina será de 180 dias, tá ok? Então, testei hoje, meu animal foi negativo, o laudo terá validade de 180 dias para as propriedades controladas, tá ok? E no caso das outras propriedades, que não sejam propriedades controladas, eu terei validade de 60 dias, tá? A partir da data da colheita, tá, pessoal? Não do exame, é da data da colheita. Então, é importante eu lembrar dessas datas, porque se um animal sair para uma prova e no meio da prova acabou a validade do exame, ele precisa ser retestado para então eu ter um novo teste negativo e conseguir a emissão da GTA novamente. No caso da contraprova, pessoal, então testei o animal, deu positivo, eu quero fazer uma contraprova. Eu terei no máximo, então, um prazo de 8 dias, contados a partir do recebimento da notificação do resultado, e obrigatoriamente eu terei que repetir no laboratório que realizou o primeiro exame. Tá? E aí, no caso, então, o reteste vai ser em laboratório oficial, com a amostra, então, colhida pelo serviço oficial para fins de perícia, tá? Então, a contraprova eu faço no mesmo laboratório e o reteste eu faço em laboratório oficial com colheita do material feita pelo serviço oficial. De acordo com o artigo 14, então o animal deverá permanecer isolado após o recebimento do resultado positivo no primeiro exame, até a classificação final, quando então serão adotadas as medidas preconizadas, né, de acordo aí com o exame e com o laudo que vier em decorrência desse teste, tá ok? Então aqui eu coloquei para vocês uma imagem que demonstra, né, as baias, então o animal ficará isolado nessa baia, até que eu tenha o novo resultado, promovendo então a classificação final, se o animal é positivo ou negativo. No caso, então, pessoal, de foco, né? Então, tive um caso positivo naquela propriedade, eu chamo aquela propriedade de foco. Então, eu teria a interdição da propriedade, com proibição de trânsito dos equídeos da propriedade e também da movimentação de objetos passíveis de veiculação do vírus, tá ok? Então, a propriedade ficará interditada. E depois deverá, então, ser realizada investigação epidemiológica de todos os animais que reagiram ao teste de diagnóstico de anemia infecciosa equina, incluindo, então, o histórico de trânsito desses animais. Então, para onde foram,
quando foram, por que foram e quando voltaram, tá? Para que então se consiga fazer uma linkagem caso aconteça casos positivos com possíveis animais contactantes. Depois disso, então, ocorrerá então a marcação permanente dos equídeos portadores de anemia infecciosa equina por meio da aplicação de ferro candente na paleta do lado esquerdo do animal, com a letra A contida em um círculo de 8 centímetros de diâmetro, seguida da sigla da unidade federativa, tá? Então, esse modelo consta na instrução normativa, o animal então deve ser marcado na paleta do lado esquerdo com a letra A, seguido então do estado de origem desse animal, né, do estado onde ele se encontra. Depois disso, ocorrerá o sacrifício ou isolamento dos equídeos portadores, realização de exame laboratorial para o diagnóstico de anemia infecciosa equina de todos os equídeos existentes na propriedade. Depois, desinterdição da propriedade foco após realização de 2 exames com resultados negativos consecutivos para anemia infecciosa equina, com intervalo de 30 a 60 dias nos equídeos existentes, tá? Então, testei os animais, deu negativo, depois eu irei testar com intervalo de 30 a 60 dias novamente, deu outro resultado negativo, e aí então, se todos apresentarem resultados negativos em 2 exames consecutivos no intervalo de 30 a 60 dias, a propriedade então será desinterditada. E para as propriedades vizinhas, né, que estão ali na área perifocal, deverá então ser feita orientação desses proprietários, informando do caso e quais as medidas devem ser tomadas em relação à testagem dos animais, se for interesse do proprietário. No caso do sacrifício ou isolamento, então será realizado pelo Serviço Veterinário Oficial, no prazo máximo de 30 dias a contar do resultado do exame de diagnóstico, preferencialmente na propriedade onde o animal estiver, né? Nós não gostaríamos, né? A portaria, né? A instrução normativa não gostaria então que esses animais fossem transportados para outro local, tá? Então, geralmente recomenda-se o sacrifício na propriedade. Lembrando que o sacrifício do animal deverá ser rápido e indolor, sob a responsabilidade do Serviço Veterinário Oficial, respeitando-se então ali os critérios de execução e utilização das drogas para a eutanásia. No caso da propriedade controlada, pessoal, então será considerada controlada para anemia infecciosa equina quando não apresentar animal reativo positivo em 2 exames consecutivos, como eu já disse, né, realizados ali no intervalo de 30 a 60 dias. E para a manutenção da situação da propriedade controlada para anemia infecciosa equina, todo o seu efetivo equídeo deverá ser submetido ao exame, no mínimo uma vez a cada 6 meses. Lembram lá que o exame tem validade de 180 dias, né? Então, a cada 6 meses, esses animais devem ser retestados, né? Na verdade, feito um novo teste e apresentarem, então, resultados negativos. No caso do trânsito desses animais, somente será permitido o trânsito interestadual de equídeos quando acompanhados de documento oficial de trânsito e do resultado negativo no exame laboratorial para diagnóstico de AIE. E no caso dos equídeos que forem destinados ao abate, estes então ficam dispensados da prova de diagnóstico e o veículo transportador deve ser lacrado na origem e deslacrado na planta frigorífica que irá realizar o abate destes animais. Também fica dispensado, no caso do exame de anemia infecciosa equina, o equídeo com idade inferior a 6 meses, desde que ele esteja acompanhado da mãe e esta, então, apresente o resultado laboratorial negativo. Animais com menos de 6 meses não são testados, pois podem apresentar, então, aí, títulos de anticorpos maternais ainda, então por isso que pede que se a mãe estiver junto, então, a mãe seja testada e negativa.
E o equídeo com idade inferior a 6 meses, mas que for filho de animal positivo, então deverá ser isolado por um período de no mínimo 60 dias. Então, após esse período, né, como ele não vai ter ali a mamada, o período de colostro e tal, então o animal pode ser submetido, no caso, a 2 exames para diagnóstico de anemia infecciosa equina, respeitando então o período de 30 a 60 dias entre esses 2 exames, tá ok? Lembre-se sempre deste intervalo, para que se eu tiver uma curva de crescimento de anticorpos, eu consiga acompanhar aí nesse período. Deixo aqui para vocês, pessoal, né, as referências bibliográficas consultadas para essa aula de hoje. Lembrando que essa aula vai ter uma continuação, então acompanhem, né, a aula como um todo, para que vocês então consigam aí acompanhar o programa de sanidade dos equídeos. Agradeço muito pela atenção, pessoal. Eu sei como é difícil aí nessa fase de quarentena, né, ter essas aulas remotas, mas estou à disposição pelas redes sociais, pelos nossos grupos de estudo, pelo e-mail, então fique à vontade de me procurarem para que nós possamos aí discutir, esclarecer dúvidas e conversar a respeito do assunto em si. Até a próxima, pessoal, e espero aí que possamos nos ver dentro de pouco tempo, dentro de sala de aula. Até mais, pessoal, muito bons estudos.